Oi meninas, vamos lá. Meninas e meninas, né? Vamos começar aqui com a nossa aula. Gente, hoje é uma aula básica, o pessoal tava pedindo bastante, né? Como eu andei postando algumas coisas referente ao bordado livre, então algumas alunas começaram a pedir para que eu ensinasse o bordado livre. Então eu vou começar como eu começo nas minhas aulas aqui em Barueri, quando eu estou nos centros comunitários dando aula de artesanato. Eu sempre começo ensinando os pontos básicos. Primeiro eu ensino alguns pontos, que são os pontos mais usados, certo? Para a gente estar fazendo alguns bordados. Então, eu ensino alguns pontos, os mais básicos, certo? Aqui hoje eu vou ensinar 3 pontos para vocês, e são um dos 3 pontos mais usados no bordado livre, ok? Eu vou começar primeiro aqui com um ponto atrás, ok? Então, eu já fiz um risco aqui e a gente vai começar com esse ponto atrás. Eu tô usando a linha de meada, desse jeito aqui, ó, certo? Mas quem não tem a linha de meada, pode usar essas linhas de rolinho também, que dá super certo, tá ok? Aí é opcional, você que escolhe qual linha você quer usar. Se você quer a meada ou você quer essa de rolinho. Aí fica a critério de vocês, ok? E aí, o que eu faço? Eu pego a minha linha e eu coloco nessas plaquinhas assim, desse jeito, ó. E aí, eu não jogo o número, sempre guardo o número, porque às vezes, quando a gente vai fazer alguns bordados, aparece... Quando às vezes a gente vai pegar alguma revista e vai copiar algum bordado de revista, tem a legenda, e na legenda tem lá a numeração, certo? Da linha. Então, eu nunca jogo fora. Eu sempre guardo e enrolo junto desse jeitinho aqui, ok? E aí, eu sempre coloco numas pastinhas assim, ó. Que são as pastinhas organizadoras, ó. Certo? Ela fica desse jeito aqui. Eu coloco por ordem de numeração, certo? Pra ficar bem bonitinho, tá? Então, eu já expliquei, tô explicando aqui pra vocês como que eu faço, como a gente tá dando início. É algo diferente aqui no meu canal, mas como eu andei postando algumas coisas de bordado, porque bordado livre tá todo mundo fazendo, como é um bordado livre, não tem aquela regra de contagem de ponto, a gente não precisa contar aqueles pontos, ficar assim, deu errado, vamos tirar a linha. No bordado livre, ele já fala, ele é livre, por ele ser livre, a gente não tem essa regra de contagem de pontos certinho. Tá? Ele dá essa certa liberdade pra gente, tá ok? Então, vamos lá, vamos começar com o nosso ponto atrás. Então, aqui eu vou vir, ó, eu estou usando aqui um tecidinho de algodão cru e vou começar com o meu ponto atrás. Ó, ponto atrás, certo? Quem quiser tá fazendo... esse trabalhinho, né, fazendo esse treino, é muito bom antes da gente já ir para uma toalha de rosto, um pano de prato. É bom a gente pegar um pedacinho de tecido e vocês podem pegar o tecido que vocês quiserem aí em casa, tá ok? Necessariamente não precisa ser o algodão cru. Vocês podem pegar um tecidinho que vocês tiverem aí, coloca num bastidor, certo? No caso aqui eu tô usando o bastidor regulável. Por que eu estou usando o bastidor regulável? Porque nesse bastidor regulável vocês vão conseguir colocar tanto um tecido mais grosso como um tecido mais fino. Diferente do tecido de bambu diferente do bastidor de bambu ou do bastidor de MDF. Ele só consegue encaixar aqui algum tecido fininho, certo? E o bastidor de bambu ou o bastidor de MDF eu uso quando eu quero fazer quadrinho, né? Para porta de geladeira, para porta de maternidade, para porta de cozinha, de sala, certo? Então eu sempre uso esses daqui quando eu finalizo, mas quando eu faço esses enfeites porta maternidade, porta cozinha, porta sala, eu sempre uso esse tecido fino, que é o que ele vai encaixar melhor aqui, certo? Não adianta eu querer encaixar um tecido mais grosso aqui, que ele não vai encaixar, tá? Ele não encaixa na hora que eu tento unir uma base à outra, ok? Então, vamos lá, vamos começar com o nosso ponto atrás. Então, eu peguei aqui os 6 fios
Tô trabalhando com 6 fios da meada, nozinho em uma das pontas. Esse nozinho aqui, gente, pode ser o nozinho que vocês quiserem. Aquele nozinho que eu enrolo na agulha, nozinho de costureira, ou senão você pode vir aqui e dar um nozinho. Gente, é um nozinho, ok? Então, eu vou vir aqui no começo do meu ponto, ó. Aqui no comecinho do meu ponto, certo? Ponto pequeno, não vamos fazer um ponto muito grande, porque senão fica feio. Então, eu venho com o meu ponto, entro lá na frente, ó. Ó, entro com ele aqui na frente, ó. E aí, vocês estão vendo que ficou um espaço aqui, ó. Tem um espaço aqui, não tem? Então, eu preciso, ó, eu volto de novo e entro lá na frente, mantendo mais ou menos o tamanho dos meus pontos, ó. Aí, eu volto aqui, fechei ele, ó. Aí, eu fecho ele. Ficou outro espaço aqui. Aí, eu vou de novo, ó. Volto aqui no pezinho desse meu ponto aqui, ó. Volto no pezinho dele. Deixa eu puxar a linha aqui pra vocês verem. E vou um pouquinho pra frente, ó. Um pouquinho pra frente. E vamos de novo, ó. Ó, gente. Ficou um espacinho aqui, ó. Vou de novo, ó. No pezinho do meu ponto, ó. No pezinho do meu ponto. Vou lá na frente, ó. Puxo devagarzinho, ó. Vou lá na frente, ó. Ficou um espaço. E assim eu vou até o final. Gente, esse ponto aqui, as minhas alunas, onde eu trabalho, elas usam bastante pra fazer costura. Que nem eu tenho algumas alunas que não têm máquina, mas elas querem fazer boneca. Então, elas usam esse ponto pra fazer costura. Ou, de repente, quer fazer um rostinho, quer fazer algum acabamento. O que você pensar, quem não tem máquina, em um ponto para vocês estarem fazendo, esse aqui é o melhor, ok? Então, gente, eu vou finalizar esse ponto aqui e já volto para vocês verem como ficou. Então, eu volto já. Vamos finalizar o último aqui, meninas, ó. O último pontinho, desço com a minha agulha, ó, último ponto, viro aqui atrás, ó. E vou dar laçado, ó, gente. 2 vezes, ó. É esse aqui, ó, tá? O acabamento é essas laçadinhas e eu não gosto ainda de cortar o meu fio lá perto de onde eu dei minhas laçadas. Então, eu vou contornando ele pra lá e pra cá um pouquinho. E aqui tá o meu ponto, ó. Olha aqui meu ponto atrás, como ficou, certo? Esse ponto atrás a gente usa bastante pra fazer os talinhos de flor, né? Então, a gente usa bastante ele, tá ok? Então, vamos agora pro outro ponto, que é o ponto haste, certo? Então, vamos pro nosso ponto haste. Mais um pontinho pra vocês, ó. Ponto haste. Ponto, ó. Ponto haste. Ponto haste. Ok? Então, vamos começar o nosso ponto haste. Gente, ponto haste. Então, eu vou usar as linhas coloridas pra ficar bem charmosa, tá? Tô usando a rosa, nozinho, uma das pontas, começa do mesmo jeito. Vou entrar aqui na ponta do meu risco, ó. Esse ponto haste a gente usa também bastante pra fazer preenchimento, pra fazer talinho de árvore, também o pessoal gosta bastante. Eu gosto também, eu acho que ele fica muito bonito, porque ele fica parecendo um caracolzinho, então eu gosto bastante dele. Então, eu entrei aqui bem na pontinha, ó. Então, eu venho aqui e volto com a minha agulha pra trás, ó. Volto metade do meu ponto, ó. E fico segurando, eu tô segurando aqui, ó. Quando ele chegou perto, eu vou e solto. Entenderam? Mais um, ó. Aí, aqui é o seguinte, aqui eu tenho um ponto inteiro, não tenho? E aí, eu fui dividir o meu ponto ao meio. Então, quer dizer, eu vou fazer um próximo ponto e eu só preciso de metade dele. Porque eu já tenho metade dele aqui. Então, eu venho e é só metade, tá? Entro com ele aqui, ó. Bem no pezinho, tá, gente? Ó, saí bem no pezinho do meu outro ponto, ó. E aí, puxo e seguro lá, ó.
Quando eu estiver bem pertinho, eu vou e solto, ó. De novo, ó. Só meio ponto, porque eu já tenho meio ponto aqui. Então, só metade do meu ponto, ó. Sempre ponto pequeno, tá, gente? Não vamos com muita pressa fazer uns pontos grandes para o trabalho correr muito rápido. Puxo, ó. E finalizei meu ponto, ó. De novo, ó. Só metade do meu ponto, ó. E aí eu volto de trás pra frente. Tô igual caranguejo aqui, ó. Ó. Vou de trás pra frente, ó. Ó. Vou andando de ladinho, aí eu volto pra trás, volto pra frente, ó. Certo? Só metade do meu ponto, gente, ó. Ok? Então, vamos lá? Vou terminar meu ponto e já volto pra vocês verem como ficou. Olha como que ele vai ficando, gente. Vai parecendo um caracol. Olha, eu adoro esse ponto. Eu acho que ele dá assim, fica um trabalho muito legal, bem charmoso. Tá ok? Então, volto já. Ó, meninas, como ficou, ó. Olha que lindo que ficou o ponto haste. Como eu havia falado, ele parece um caracol. Então, eu gosto bastante dele. Terminando o ponto atrás, terminando o ponto haste, nós vamos vir agora para o ponto pirulito. Ó, ponto pirulito. Esse ponto, o começo dele é o ponto atrás. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o ponto atrás nessa risca, porque em cima do ponto atrás eu vou fazer o ponto pirulito. É um ponto também que o pessoal usa muito para fazer haste de flor, tá? Porque ele fica um pouco mais grosso e aparece mais. Então, vamos aqui, vamos fazer o nosso ponto pirulito. E o nosso ponto pirulito, o começo dele é o ponto atrás. Eu vou fazer aqui para vocês verem o comecinho. Quem ainda tá com dúvida no ponto atrás, vai tirar um pouco da dúvida agora aqui embaixo com o ponto pirulito também. Então, vamos lá, gente, vamos começar. Nozinho, uma das pontas, tô usando vermelho agora para ficar bem colorido o nosso trabalho aqui, ó, certo? Então, ponto atrás. Vamos manter o tamanho dos pontos. Então, lembra que eu vou lá na frente, ó. Vou lá na frente, volto no pezinho do meu ponto, ó. Volto no pezinho do meu ponto, ó. Volto no pezinho do meu ponto e saio lá na frente, ó. Ficou o espaço aqui, não ficou? De novo, ó. Deixa eu puxar um pouquinho a linha pra cá, ó. Vou lá na frente, ó. Ó, vou lá na frente e volto, ó. Eu vou e volto, ó. Parece um elástico, ó. Vou e volto, ó. Certo? Esse é o meu ponto atrás. E em cima dele vai sair o nosso ponto pirulito, tá ok? Então, eu vou terminar o ponto atrás pra gente começar o ponto pirulito. Então, eu volto já. Então, vamos lá, gente. Fiz aqui a base do meu ponto pirulito, que seria o começo do nosso ponto atrás. Seria o nosso ponto atrás. Então, eu vou pegar a linha cor-de-rosa, tá? Eu tô aproveitando que sobrou um pouquinho. Vou colocar ela aqui na pontinha aqui, ó. Na pontinha do começo do meu ponto atrás. Então, o que que eu vou fazer? Gente, eu vou passar, olha, no meio, ó, entre os meus pontos que eu fiz. Por isso que os pontos, eles têm que ficar mais ou menos do mesmo tamanho, ó. E aí, eu vou passando, ó, pelo meio dele, ó, desse jeito aqui, gente, ó. Vou passando pelo meio dele, ó. Certo? Aqui eu estou fazendo o ponto pirulito de duas cores para vocês estarem vendo a diferença dele, tá? A diferença do vermelho e o que eu estou fazendo. Aqui, ó, eu passo, ó, eu venho e entro no meio do ponto, ó. Entro no meio do ponto, dá para vocês estarem vendo, ó. Eu entro no meio do ponto, desse jeito aqui, ó. Ó, gente. Entra aqui no meio do ponto, ó. Certo? Eu estou fazendo em duas cores para vocês verem a diferença do ponto pirulito. O que que é o ponto pirulito? Tá? O pirulito é que a gente vai passando e fica aparecendo aquele ponto, aquele pirulito, sabe? Grande,
de açúcar que tem duas cores que ele é torcido, é a mesma coisa, ó. A gente vai como se estivesse, ó, torcendo o nosso ponto atrás. Quando vocês forem fazer eles pensando nele como uma haste de uma flor, vocês podem fazer numa cor só. Faz primeiro a base do ponto atrás, depois vem fazendo essa passagem aqui, ó, que é intercalando ele, ok? Gente, eu já vou finalizar aqui meu ponto e volto aqui para mostrar para vocês. Então, não esquecendo aí, quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Quem ainda não curtiu, vamos curtir, gente. Essa curtida de vocês é essencial para o pessoal estarem vendo que eles estão gostando do meu conteúdo que eu estou passando para vocês. Então, vamos curtir. Quem puder compartilhar, eu fico grata, certo? E eu já volto para mostrar para vocês verem como ficou os 3 pontos. Então, volto já. Então, gente, finalizei todos os meus pontos. Finalizei o ponto pirulito. O acabamento atrás são todos iguais, ó. Dá para vocês verem que não fica quase nada aparecendo. Então, é aquele acabamento, do mesmo jeito que eu fiz do ponto atrás, é o acabamento para todos esses pontos que a gente vai estar vendo aqui. Quando tiver um outro acabamento diferente, eu vou mostrando para vocês. Mas, a princípio, o ponto atrás, o ponto haste, o ponto pirulito, o acabamento é o mesmo, certo? E fica aqui a minha dica para vocês do bordado livre. Quem ainda nunca fez, ou já esqueceu, ou só lembra de algum dos pontos, a gente vai começar aqui desde o básico. Vou vir ensinando para vocês desde o princípio, ok? E aí, a partir daí, a gente começa a fazer os nossos caminhos de mesa, as nossas toalhinhas, para vocês estarem vendo aí todas as dicas, para vocês estarem fazendo o bordado de vocês, ok? Então, gente, vamos curtir, vamos compartilhar. Quem não é inscrito ainda, se inscreva. E um grande beijo no coração de todas e fiquem com Deus e até a próxima e tchau, tchau!